Meu pai também tem história. É, claro, porra. O jeitinho que ele entrou com os 2 copinhos. É óbvio. Dá pra ver que ele tem história, é. Não, mas a história dele é uma história que eu sempre quis que ele contasse aqui, que é uma história que não envolve a mim nem a minha irmã, porque nós temos 2 irmãs mais velhas, eu e a Alice. A Alice trabalha aqui também. E aí, meu pai contou uma história um dia numa biografia que ele escreveu e tal, de uma história super difícil, de vida ou morte. Foi exatamente a escolha de Sofia. Aquele filme da Meryl Streep, a gente vai esperar. Aquele filme da Meryl Streep, em 1982. Olha aí. Lembrei disso exatamente da escolha de Sofia, porque o que aconteceu? Nós íamos sempre na casa da minha irmã, na Praia Vermelha, em Ubatuba. Nós íamos passear as férias, o fim de semana, etc. Uma casa maravilhosa, dando pé na areia. Era muito agradável, muito simpática. E nos dias bonitos que estavam nessa época, então, nós estávamos na praia, né? Eu, as minhas filhas, você... Eu já existia? Você ainda não. Você ainda não. Senão você teria escolhido a mim, com toda certeza. Costumeiramente, eu iria brincar com elas na praia, levava no mar, costumeiramente. Nesse determinado dia, então eu vou, conforme eu ia sempre, e estou com as 2 no meio do mar, sempre dando pé. Sempre dando pé para E elas tinham quantos anos, mais ou menos? A Cristiana tinha 7 anos e a Silvana tinha 4. 7 e 4, beleza. Depois, em seguida, veio você. Mas, então, eu na praia, levo as 2, fomos um pouquinho mais, nos adentramos um pouco mais no mar. Mas ainda dando pé. De repente, de uma forma terrível, terrificante, vem uma onda. Eu vi que aquela corrente foi nos puxando e eu percebi que... Daí eu já perdi o pé. Aí as meninas comigo, brincando, nadando assim... Se apoiada em você, né? Se apoiando em mim, porque não tinha mais dado o pé. E eu percebi que cada vez mais eu saía da praia, que eu ia indo para alto mar. Então, eu fui um bom nadador, né? Quando jovem eu competia até muitas vezes e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eu comecei a nadar querendo voltar para a praia. E a corrente não deixava. Mas a corrente me impelia para o fundo do mar. E eu comecei a ficar angustiado e apavorado, porque eu não tinha mais forças. Eu ia nadava e nadava. Daí eu falei para as meninas, segurem aqui, cada uma no meu ombro, e fiquem calmas, está tudo bem. Eu tentava até gritar para a minha família, porque eu estava em apuros, né? Mas tinha medo também de gritar para que elas não se apavorassem. Já falou, tô morrendo aqui, que ia ser ruim para Já elas. falar isso, né? Mas eles não ouviam, o vento estava contrário, eu não ouvia. E eu estava cada vez cada vez me afastando mais, e cada vez mais apavorado. Mais cansado. E nadando com todas as minhas forças, evidentemente, para salvá-las. Se fosse minha escolha, sem dúvida nenhuma, eu escolheria morrer e ficar com as 2 vivas. Mas era impossível aquilo, porque eu fui me exaurindo. Chegou num momento terrível da minha vida que eu fui obrigado a pensar da seguinte forma: eu não aguento segurar as 2, não aguento segurar as 2. Eu vou ter que escolher uma. De tal forma aquilo me angustiou, que eu falei, não tem jeito, eu tenho que escolher uma. Mas, felizmente, naquele 10º que eu iria escolher uma, eu seria obrigado a escolher uma, senão morri os 3. Os irmãos sabem quem ele escolheria, mas a gente não vai falar aqui para não criar esse constrangimento. Isso seria terrível e traumatizante para o resto da minha vida. Mesmo que nos 3 se salvassem, se eu tivesse escolhido, eu iria ficar péssima a minha vida inteira, mesmo sem elas saberem quem eu escolheria. A gente vai revelar isso hoje para vocês, Brasil. Silvana, Cristiana. Mas o que aconteceu? Naquele 10º que eu ia escolher, eu teria que escolher, porque senão morri os 3, veio uma onda milagrosa e imediatamente, naquele 10º, nos impeliu de volta à praia, onde eu tive... Botou então, o pé na areia e daí segurei as minhas, que não estávamos muito longe. E elas nem perceberam. Eu nunca contei essa história antes, porque é tão traumática e não interessava. Mas acabei pondo ela no meu livro, A Breve e Longa Vida de Joaquim Conceição, que é um romance
autobiográfica que eu fiz. Merchanzinho. Vai meter uma merchan pra dentro. A minha sorte é que não era eu e a Alice, porque ele escolheu a Alice com toda certeza. Fica assistindo o programa aqui um pouco com a gente. História pesada, né, Pois é, gente. Queria até agradecer meu pai, que foi super democrático e não escolheu nenhuma das duas, abandonou as duas. É isso, pai, obrigada. É pai ausente, sim. Inclusive, teu pai é presente, né, mimado? Entendi. Presente, você vê? Faz uma grande diferença. Claro, imagina.